Shalom, pessoal! Sou a Shoshana, do Mevaseret Ministries, aqui em Israel. E hoje eu quero falar com vocês sobre a festa de Purim, que será celebrada na semana que vem, ao pôr do sol do dia 6 de março até o pôr do sol do dia 8 de março. Vocês sabem que a história de Purim está relatada no livro de Esther. Nós sabemos que existia aquele rei chamado Assuero, Ahasverosh em hebraico, e ele reinava sobre 127 províncias. Vocês sabem que o nosso inimigo ali na história de Purim era o Amã, e ele era um descendente dos amalequitas. E eu quero ler com vocês uma passagem onde Deus fala sobre os amalequitas. Em Deuteronômio 25, do verso 17 ao verso 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, Yahvé, o teu Deus, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então, Deus realmente queria que esse povo fosse destruído de debaixo dos céus. Mas, infelizmente, naquela época ainda havia esse descendente de Amaleque, chamado Amã. E eu quero ler com vocês o que ele fala sobre o povo de Israel, sobre o nosso povo ali para o rei. Está em Esther 3, verso 8. Então disse Amã ao rei Ahasverosh: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que convém ao rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então nós vemos aqui que o povo de Israel estava disperso, espalhado por todas essas províncias onde o rei Ahasverosh reinava. E essa história de Purim, ela acontece mais ou menos por volta do ano 479 antes de Yeshua. Mas nós sabemos que no ano 539, ou seja, 60 anos antes, houve um edito de Ciro liberando os judeus para voltar para a terra de Israel. Depois do exílio babilônico, profetizado ali por Jeremias, que seriam 70 anos de cativeiro, então já havia acabado, já havia se passado esses 70 anos e o Ciro já tinha liberado, já tinha encorajado os judeus a retornarem para a terra de Israel, a reconstruírem o templo em Jerusalém. Mas infelizmente o nosso povo se acomodou e muitos não retornaram e estavam ali, 60 anos após esse edito de Ciro, ainda estavam ali espalhados por essas províncias fora da terra de Israel. E isso é muito sério. Eu quero ler com vocês uma passagem de Jeremias que vai explicar um pouquinho essa questão da aliada, do retorno do nosso povo para a terra. Em Jeremias 16, versos 14 a 16. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel das terras do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Então nós vemos aqui o exemplo de Ciro. Ele foi um pescador, ele encorajou os judeus, falou, chega, acabou, o exílio acabou, é hora de retornar. Esse foi um pescador.
Mas ele fala que depois eu mandaria os caçadores. E nós cremos que esses caçadores são os antissemitas, que são enviados para falar, ó, desperta, desperta, povo meu, é hora de retornar. Assim como aconteceu na França, né, muito antissemitismo e os judeus franceses têm retornado. Temos visto muitos novos imigrantes da França aqui. Então, precisamos orar por aliar, precisamos orar para que o povo de Israel acorde, principalmente na América, nos Estados Unidos, há milhões de judeus ainda lá e estão na sua zona de conforto, mas nós precisamos orar para que eles acordem, né, para o chofar de Deus soar nos ouvidos deles antes que venham os caçadores. E também orar pelos judeus messiânicos para que consigam fazer a aliá, porque há muitos obstáculos para um judeu messiânico fazer a aliá. Mas nós cremos no favor de Deus, nós cremos nos milagres do Senhor para que isso aconteça. Amém? E voltando para a história de Esther, então, nós vemos que Amã, esse descendente dos Amalequitas, ele vai até o rei e convence ele, o rei escreve um decreto que no dia 13 do mês de Adar, todos estariam convidados a vir nos atacar e nos destruir, nos aniquilar. Nós sabemos a história, Mordecai vai lá, intercede para com Esther, Esther jejua, vai na presença do rei, recebe o favor do rei, e ela chama o rei Ahasverosh e o Amã para 2 banquetes. E eu acho tremendo essa parte, porque isso me lembra o Salmo 23, quando Deus fala assim, eu preparo diante de ti uma mesa na presença dos teus inimigos. Né? Esther estava ali, com o rei e com o seu inimigo, Amã, sentado à sua frente num banquete. Mas eu unjo a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. E eu creio que aconteceu isso com ela. Ela foi ungida para aquele momento, ela foi preparada, ela foi capacitada para vencer naquele momento, para que o copo dela transbordasse. E ela tinha o favor do rei. Então nós sabemos que o rei encontrou graça aos olhos dela, nos deu o favor, mas ele não disse assim, então pronto, agora ninguém mais vai perseguir vocês. Ninguém mais vai odiar vocês. Ninguém mais vai perseguir e querer matar vocês. Não, ele não disse isso. Infelizmente, muitos foram nos atacar naquele dia. Mas o rei nos deu o favor para que nós nos defendêssemos. E eu quero ler uma passagem aqui do livro de Esther para vocês que fala sobre isso. Esther 8, versos 15 a 17. Esther 8, 15 a 17. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então olha que tremendo, Deus honrou o nome dele nessa festa. Muitos quiseram se tornar judeus, muitos quiseram seguir ao Deus de Israel. Por quê? Porque eles viram a maravilha que Deus tinha feito, o milagre que Deus tinha feito, né? E caiu um temor de Deus sobre ele. Então isso é tremendo. E eu quero te dizer também que nós, o povo judeu, a gente tem lutado em toda a nossa história, a gente tem que defender as nossas vidas. Em toda a história do povo de Israel foi assim, né? Aqui em Israel nós temos que defender as nossas vidas, nós temos que defender o nosso país. Mas eu creio que isso é uma essência, isso é uma natureza que Deus colocou em nós. E lá no livro de Gênesis, nós podemos ler sobre isso. Em Gênesis 32, versos 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacov.
Então disse, já não te chamarás mais Yaakov, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, queridos, sempre foi assim, né? Temos que lutar. Mas ele nos dá uma promessa aqui, você vai prevalecer. Amém? Então, assim como foi no caso de Esther e de Mordecai, eles tiveram que lutar, eles tiveram que defender as suas vidas, lutar pelas suas vidas. E é assim com o povo de Israel, mas não é só assim com o povo de Israel, com todo aquele que é enxertado na oliveira também é assim. O inimigo, ele vem para nos atacar, né? Yeshua, ele venceu os principados e potestades, mas nós temos que guerrear e vencer aqui também. Amém? Então, queridos, eu convido você a celebrar essa festa de Purim, né? Lendo o livro de Esther, orando pelo povo de Israel, orando por Aliá, pedindo que Deus revele mais da palavra dele no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, porque Tu és fiel, Senhor. Aquilo que o Senhor falou sobre o nosso povo se cumpre, as Tuas promessas se cumprem. Mas nós queremos aprender a ser como essas pessoas foram, Pai. Como Yaakov, que guerreou e venceu. Como Mordecai, que não se dobrou diante de Amã, Pai. Nós queremos ser assim também, Pai. Como Esther, Senhor, que se consagrou, Pai. Que entrou na presença do rei e era só ela ali naquele castelo, Senhor. Era só ela, sozinha. Mas ela venceu, porque o Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor deu favor a ela, Pai. O Senhor encontrou graça aos olhos dela. Pai, então nós te agradecemos e que nessa festa de Purim, Senhor, nós possamos receber, Senhor, mais desse banquete que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Hag Purim Sameach. רגליך, על ינון שמרך.